Boa noite a todos. Retomando as atividades, né, a partir do último vídeo, o que acontece? No último vídeo, eu fiz o download dessas duas tabelas aqui, correto? Elas trazem a produção agrícola do Brasil, de culturas temporárias e culturas permanentes. Algumas que eu selecionei, ou seja, não tem todas as culturas aqui. A seleção que eu fiz, vocês podem consultar nesse documento aqui. Deixa eu verificar aqui no meu documento. Ok, as culturas que eu selecionei foram estas aqui, certo? E eu selecionei lá no Cidra, fiz todo o processo de download no último vídeo, tudo mais, mostrei para vocês e resultou nessas duas planilhas aqui. Agora o que acontece? Essa produção agrícola não está no meu banco de dados, aqui no meu PostgreSQL, correto? Até os outros vídeos anteriores, o que havia nele? Havia uma tabela de produção de milho, correto? E também uma tabela contendo a geometria dos municípios brasileiros. Só que naquela ocasião eu somente havia feito o download da produção de milho e agora eu tenho novas produções agrícolas: algodão, soja, banana, café, etc. Então o que eu fiz? Eu removi aquela tabela que eu tinha somente a produção de milho do banco, ou seja, se eu abrir aqui o meu esquema dentro do meu banco local, aqui eu estou no meu servidor local, localhost, correto? No meu banco Postgres, não alterei o nome, mantive Postgres aqui mesmo. Lá dentro do meu esquema público, só tem agora, eu tenho somente vetor municípios, ou seja, tem somente a geometria dos municípios. Aquela outra tabela que tinha tab, produção milho 2017, que trazia a produção do milho, eu excluí ela porque agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar essas duas tabelas aqui, vou transformá-la em uma só, contendo todas as culturas e toda a produção em toneladas de cada uma dessas culturas, e vou fazer o upload no banco. Ou seja, eu vou ter uma única tabela contendo todas as culturas, correto? Então não havia o porquê eu manter aquela tabela do milho. Eu poderia fazer o seguinte também: subir uma tabela para algodão, uma tabela para café, uma tabela para milho, uma tabela para soja, etc e tal, mas no meu caso eu não vi que seria a melhor forma de fazer isso. Eu prefiro trabalhar tudo numa única tabela lá. E naquela tabela eu crio um campo chamado cultura, uma coluna chamada cultura, por exemplo, e uso ela para diferenciar no meu PostgreSQL com o meu PostGIS lá no meu banco. Beleza? Então o que eu vou fazer para vocês? Eu vou mostrar nesse vídeo o processo de como transformar essas duas tabelas em uma só, de maneira que eu possa subir ela no banco de forma correta, tipo, somente com cabeçalho, etc e tal. O mesmo processo que eu fiz para aquela tabela do milho. Lembro que eu tive que excluir cabeçalho, eu tive que modificar o nome das colunas, excluir aba, etc e tal. Só que nesse caso tem outras culturas a mais, então vai ser um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais complicado. E lembrando que isso aqui é a minha visão de como fazer. Existem formas melhores, mais fáceis, mais práticas, mas também tem um pouquinho daquela de como cada um trabalha, quer trabalhar. Então eu escolhi fazer dessa forma e eu vou mostrar para vocês aqui o processo, correto? Antes de editar as tabelas, o que eu fiz? Eu copiei elas que eu baixei, só uma dica aí, né? Eu copiei as duas aqui e tal. Criei uma pasta aqui, ó, e colei elas para ter um backup, para ter uma reserva. Digamos que eu faça algum erro ou corrompa esses meus dois arquivos durante a edição, alguma coisa assim, eu posso simplesmente deletar ele e fazer uma cópia da minha reserva aqui e começar de novo, certo? Isso para não ter que ir lá no Cidre, fazer toda a seleção, todo o download de novo. Ou seja, prevendo algum risco, algum erro que eu possa cometer aí, eu já tenho um backup aqui salvo, certo? Então eu vou começar a edição nessa tabela aqui. Vou abrir ela aqui para você, mostrar aqui. Ela vem bem parecido com o formato da tabela contendo somente produção de milho que eu já havia feito, né, o download na outra ocasião. Então o formato dela é parecido, é o mesmo formato na verdade. A única diferença é que tem mais colunas, né? Na outra ocasião só tinha uma coluna milho, nesse caso tem a coluna milho aqui, correto? Só que tem as outras produções também. Primeira coisa que eu vou fazer, aqui no finalzinho dessa aba aqui tem a fonte, isso aqui eu vou remover. Removi, salvei. Eu vou alterando e salvando para não ter o risco de perder alguma alteração e tal. No Notas, essa aba aqui eu também vou excluir ela. Delete Sheet. Yes. Agora eu vou modificar o meu cabeçalho aqui. Como eu vou trabalhar? Eu não vou manter a produção em colunas isoladas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma coluna chamada, por exemplo, vou adicionar uma coluna aqui chamada cultura.
E aqui nessa coluna cultura eu vou colocar o nome da cultura e do lado dela eu crio uma coluna produção e adiciono a produção, correto? E é isso, essa é a forma que eu vou trabalhar. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou excluir aqui esse cabeçalho que veio com ela já, porque eu não vou utilizar. Até aqui eu posso excluir ele, delete rows. E o que eu vou fazer? Para manter tudo isso aqui somente em duas colunas aqui, em quatro na verdade vão ser, né, a geocódigo, a coluna contendo municípios aqui, essa aqui contém o geocódigo dos municípios, essa contém o nome dos municípios. Essa aqui eu vou fazer ela para ter o nome da cultura. Aqui eu vou adicionar uma outra de produção. Eu também vou adicionar uma de ano e tal, para ter um maior controle. Só que para fazer isso, para facilitar a minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. Lembra, só vou lá no finalzinho aqui para lembrar. Aqui eu removi a fonte, não tem mais nada aqui, perfeito. Tá. Eu vou copiar essas duas colunas aqui, correto? Selecionei as duas aqui, Ctrl C, e eu vou colar essas duas colunas aqui do lado esquerdo do trigo. Vou colar as duas do lado esquerdo do tomate, do lado esquerdo do sorgo, soja, milho, mandioca, etc e tal. E depois eu recorto todas elas e colo embaixo aqui. E eu vou colando embaixo, colando embaixo, colando embaixo, para ter todas as culturas diferenciadas numa única coluna. Eu vou mostrar para vocês que fica mais fácil de entender, certo? Então eu selecionei aqui, né, as duas colunas, Ctrl C, vim aqui em trigo. Eu vou adicionar só uma para mostrar aqui, uma à esquerda, e vou adicionar mais uma à esquerda aqui. Seleciono essas duas colunas e colo. O porquê que eu fiz isso? Pelo seguinte, porque agora eu posso vir aqui e, por exemplo, posso vir aqui e recortar todas elas aqui, ó, por exemplo. Dá um Ctrl X e eu colo imediatamente embaixo. Então aqui eu vou ter uma produção, no caso de algodão, e embaixo eu vou ter a de trigo. Só que ainda faltou um detalhezinho aqui, ó, que eu acabei pulando, esquecendo, que eu vou adicionar uma coluna aqui para pôr a cultura em si, que é o nome da minha cultura, certo? Se eu esquecer isso aqui, não faz sentido. Então eu tenho o município, eu tenho o geocódigo do município, tenho o nome do município e a cultura. Então eu vou adicionar aqui já. Geocódigo. Aqui, aí, município. Eu tenho a minha cultura em si. Deixa eu aumentar aqui porque está confundindo o texto aqui, certo? Aqui, ó, cultura está vazio. Então essa vai ser a ordem. Geocódigo, município, cultura. Aqui é para eu colocar o nome da cultura. Eu vou recortar esse aqui, ó, porque ele já vai estar preenchido daí. Vou copiar só aqui e colo durante todo o texto. Ou seja, aqui eu tenho a cultura de algodão herbáceo e aqui eu vou ter minha produção. As outras culturas eu vou adicionando logo embaixo aqui. Essa é a ideia do trabalho. Então eu tenho geocódigo, município, cultura. Se eu voltar lá no trigo, eu tenho geocódigo, município, falta cultura, certo? Que aqui vai ser a coluna de cultura. Eu vou copiar esse texto aqui e colo. Ou seja, eu tenho a mesma sequência que eu tenho lá. Eu tenho a minha coluna de geocódigo, a minha coluna de município, a minha coluna contendo o nome da cultura e a minha coluna que traz a produção em si. Se eu for no finalzinho, pode ver que casa, aqui ó, a última linha casa com essa última linha, que consequentemente casa com a última linha de produção. Depois, onde tem esses hífen e tudo mais, depois eu vou remover isso nos próximos vídeos, vou remover isso até para limpar o meu banco. Mas por hora eu vou copiar e colar tudo. Então, como eu fiz na mesma sequência, geocódigo, nome do município, nome da cultura, produção, só para recapitular, geocódigo, município, cultura, algodão nesse caso, e a produção. Então eu posso selecionar tudo aquilo ali, ó, desde o geocódigo aqui, desde o geocódigo até a minha produção aqui,
E eu posso selecionar tudo até o final, recorto, certo? Venho aqui até a minha última linha, aqui está vazia, e colo. Ou seja, eu tenho a minha coluna aqui com a produção, que diferencia os meus tipos de produção, e eu tenho uma coluna exclusiva agora para produção em toneladas, certo? Aqui, perfeito. Vou remover esse título agora aqui para não me complicar e vou colocar produção T. Produção em tonelada. Vou fazer isso para as outras colunas também. Tá certo? Como eu coloquei aqui já uma outra aqui, né? Além do algodão eu não posso simplesmente selecionar tudo isso aqui porque eu tenho o trigo aqui. Então eu vou encontrar onde que tem trigo dividido com algodão aqui, só para repetir o processo. Trigo com aqui. Estou chegando aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou selecionar essas duas colunas aqui. Lembrando, detalhe aqui, ó. Eu estou pegando acima do trigo, né? Para que eu não pegue municípios a mais. Então tem que ser a mesma quantidade de municípios para todas as produções. Se eu começar a selecionar a partir daqui, por exemplo, eu vou pegar um município a mais repetido. Eu vou ter Alta Floresta aqui e Alta Floresta aqui. Então eu seleciono aqui. Vou selecionar até o topo. Ctrl C. E vou adicionar as três colunas para todas as minhas produções aqui. Trigo, posso deletar aqui. Fazer para o tomate. Vou selecionar 3 aqui, inserir colunas à esquerda. O porquê que eu adicionei 3? Pelo seguinte, eu tenho geocódigo, município, tenho aqui o nome da minha cultura, certo? É o mesmo processo todas as vezes. Para facilitar a minha vida, eu já vou fazer para todas as outras produções ali. Para não ter que ficar repetindo Ctrl C para cá, Ctrl V para lá, etc. E tal. Ou nesse caso, como eu não tenho repetição, eu posso simplesmente pegar, selecionar as duas linhas aqui direto. Então, vou fazer para o sorgo em grão, insert columns left aqui. Esses nomes aqui vão ser referentes a sorgo. Fazer a mesma coisa para a soja. Mesma coisa para o milho. Mesma coisa para a mandioca. Aqui. Mesma coisa para a mamona. Ou seja, eu pego a coluna que tem a cultura, seleciono 3 aqui, ela mais 2 à direita. Insiro colunas à esquerda para colocar as 3 e colo geocódigo município. Mesma coisa para fumo. E mesma coisa para feijão em grão. Cana de açúcar também. Vou fazendo isso. É um processo repetitivo, na verdade. Cana de açúcar aqui, batata inglesa. Arroz em casca. Amendoim. Certo? Agora eu vou começar a terminar de preencher eles aqui. Ctrl amendoim, Ctrl X, Ctrl V. Ou seja, essas aqui são referentes à produção de amendoim. Correto? Ctrl X. Venho até o finalzinho aqui. Opa, perdão, Ctrl Z. Faltou um aqui. Aí é gafe, né? Então, geocódigo, município, amendoim e a produção. E eu vou repetir isso para os outros. Seleciono aqui o geocódigo, município. Lembrando que eu tenho que usar isso aqui para preencher, certo? A coluna referente ao tipo da produção.
Aí eu vou selecionar as 4 colunas aqui, Ctrl X, Ctrl V. Salvar aqui para não perder minha edição até o momento. Se chegar a perder, dá uma dor de cabeça, depois tem que fazer tudo de novo esse processo aqui. Se eu fizesse, subisse a tabela do jeito que está para o banco, seria muito mais rápido, mais fácil, mas não é a forma que eu quero para trabalhar a minha tabela no banco de dados, porque eu poderia transformar cada coluna, eu poderia manter o nome da coluna como o nome da cultura e eu saberia que aquilo é a produção em toneladas igual, correto? Mas não é a forma que eu quero trabalhar, porque na hora de trabalhar as seleções utilizando o SQL e tudo mais para selecionar a produção de algodão, etc e tal, eu ficaria vinculado sempre a ter que colocar o nome da minha coluna lá, ou seja, teria que pesquisar a coluna específica e tal. E além disso, quando eu for adicionar a estimativa de exportação dos nutrientes, por exemplo, no outro caso eu teria que ficar adicionando uma coluna do lado de cada produção. Nesse caso eu vou adicionar uma coluna a mais aqui para nitrogênio, por exemplo, e vou fazer o cálculo de exportação para cada cultura. E cálcio, e ferro, e potássio, etc. e tal. Então a ideia é evoluindo e mostrando para vocês esse processo. Vou vir aqui agora batata inglesa. Ctrl X, batata inglesa. E já vou fazer os outros aqui para facilitar minha vida. Cana de açúcar. Feijão. Fumo em folha aqui. Ctrl X. Mamona, Ctrl X. Só tenho que ter o cuidado de não colar no lugar errado, né? Porque senão daí você está embutindo um erro aí na tua tabela. Mandioca aqui, o milho. Soja aqui. Sorgo aqui em grão. Tomate eu já havia feito aqui. Só vou confirmar, né? Para ver se não está aqui, o tomate está feito já. E ele era o último, certo? Então agora começa o processo de copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Recortar, colar, tudo mais. Essas colunas aqui onde eu já, se eu vir aqui não tem nada, ó. Não tem nada porque eu já recortei a informação delas, certo? Se eu já recortei a informação, não preciso mais delas aqui. Excluo. Até para ficar mais próximo aqui as outras colunas. Um X aqui. Para fazer isso aqui rápido, pessoal, vir para cá rápido até o final e tal, é só você utilizar a seta do teclado e tal, mantendo o Ctrl pressionado. Se eu movimentar somente com a seta, ele vai para cima aqui e tal, um por um. Se eu mantenho o Ctrl pressionado e clico para cima, ele vai até a última célula preenchida, lá em cima. Mesma coisa para baixo, ele vai até a última célula preenchida embaixo. Entendeu? É só uma dica aí para ganhar tempo, né? Então eu vou remover aqui também. Delete. Seleciono mais essas aqui. Lembrando que são 4 colunas, né? Agora eu posso utilizar, por exemplo, o Ctrl, ele vai até lá no começo e ele vai até no final agora. Pulo uma linha, colo minha informação. Mesma coisa aqui. Aqui, isso. Geocódigo, município, cultura, produção. É um processo bem repetitivo, né? Salvei novamente a alteração. E eu vou apagar essas colunas aqui já para ficar mais próximo dos outros dados. Deleta essas colunas. Deleta essas colunas.
Ctrl X aqui para recortar. Acabando. Lembrando que tem outra tabela ainda para trabalhar também. Remover essas colunas vazias aqui. E continuar o processo. Até transformar tudo um embaixo do outro. Ah, mas essa é a melhor forma de fazer? Provavelmente tem outras formas melhores ou piores. É a questão do próprio do usuário em si, né? Essa eu escolhi fazer assim porque eu vejo que vai ser mais prático para depois eu atualizar com a informação de exportação de nutrientes, mas nada impede também de fazer de outras formas. Isso é uma questão também de escolha, né? Como eu mencionei no outro vídeo, se você pensar em um banco de dados para trabalhar em soluções, em sistemas, tudo mais, a arquitetura é totalmente diferente, né? Você vai ter que ter uma arquitetura planejada e voltada para a solução do sistema em si. Nesse caso, eu só quero ter a tabela armazenada no meu banco lá e eu conseguir consultar ela junto com e fazer uma consultas de união, tudo mais dentro do meu banco de dados. Então, o que eu busco respeitar aqui sempre é a questão de ter disponível essa coluna aqui contendo o geocódigo. Por que que não... Espera aí. Deixa eu ver o porquê. Será que eu atingi o limite de linhas? Deixa eu ver. Não. Fiz alguma coisa que deu errado. Espera aí, deixa eu ver. Ctrl X. Agora veio. Tá. Só mencionando lá, isso aqui não é um banco de dados voltado para aplicação, para um sistema, nada assim. Então nem me atenho e nem tenho expertise para trabalhar na parte de arquitetura e de banco e tudo mais. O que eu queria obter aqui era o seguinte: ter uma coluna contendo o geocódigo dos municípios, para que eu possa utilizar essa coluna e fazer a união lá junto com a malha de municípios, né, que é o arquivo contendo as geometrias dos municípios brasileiros. Essa coluna com o nome dos municípios, correto? Mais uma coluna com o tipo da cultura. Qual cultura que é? Algodão, tomate, trigo. Então eu consigo diferenciar a partir dessa coluna aqui, ó, pode ver que agora eu tenho. E uma outra coluna somente com a produção em toneladas, que foi a variável que eu selecionei lá no meu Sidra, correto? Então tá ok aqui, salvo. Novamente, edição, correto? Eu vou verificar aqui se não tem nenhuma informação a mais. Para ter certeza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui, para não ter nenhuma informação perdida. Selecionar até o final aqui e remover, correto? E a mesma coisa aqui embaixo. Vou selecionar todas essas linhas aqui até a última e remover elas. Só para não ter alguma informação perdida em alguma célula e que possa me atrapalhar lá no banco de dados. Então aqui eu tenho todas as informações aqui e eu vou adicionar mais uma coluna. Aqui, na verdade, eu vou colocar aqui. Ano, que é o ano do dado, né? O ano de referência, 2017. Caso eu quisesse... Ctrl C aqui. Foi o preenchimento automático e daí o que ele faz? Eu pego aqui e ele vai preenchendo o ano 1 mais 1, né? Então vai ser 2017, 2018, tá? Eu tenho que copiar e colar mesmo aqui. 2017, pronto. Se eu quisesse baixar a produção dessas mesmas culturas do que eu entrou em 2016, eu poderia adicionar aqui embaixo, criando
2016, 2016 e tal, tudo mais. Mas lembrando que não acabou ainda, né? Isso aqui é só uma das tabelas. Eu vou preparar outra, correto? Deixa eu fechar aqui, eu já modifiquei, tudo bonitinho. Vou modificar ela, o nome dela aqui, porque depois eu vou copiar os dados dessa tabela 1613 para essa aqui. Então eu vou colocar, tá? Para fazer aqui uma tabela em si, tá? Produção agrícola 2017 Brasil. Tab produção agrícola 2017 Brasil. Depois é essa tabela que eu vou fazer o upload lá no banco de dados. Se eu fosse trabalhar outros anos, eu poderia remover o 2017 aqui, correto? Deixar só aquela coluna ano para diferenciar. Que seria o seguinte, porque eu teria 2017, 2016, 2015, 2018, etc, etc, e assim sucessivamente. Então eu posso só manter a tabela produção agrícola Brasil. Vamos abrir essa aqui agora, tabela 16.13. Fazer a mesma coisa que eu fiz na outra tabela, só que aqui. Primeira coisa, remover a última linha lá que tem a fonte. Delete rows. Excluir essa aba notas aqui. Por sorte, né, no meu caso aqui, tem bem menos culturas aqui, então vai ser mais facilitado. Delete rows. Deixa eu adicionar aqui insert left. Então, geocódigo, só para eu me localizar aqui, geocódigo, município, cultura, e aqui eu vou colocar uma, na verdade eu vou já preencher aqui para facilitar, Ctrl X, Ctrl V, produção. Como eu vou recortar esses dados para lá na outra, esses nomes que eu estou dando aqui é só para geocódigo, município, só para não me perder, porque depois eu vou copiar daqui para baixo. Aí agora eu vou pegar aqui, deixa eu só vir aqui. Eu posso selecionar, deixa eu ver aqui, posso selecionar essas duas aqui direto, não tem problema não. E eu vou pegar a laranja, lembrando que são 3, correto? Insert columns left, colo nessas duas. Mesma coisa que café, seleciono 3 à direita, insiro e colo as duas com geocódigo e municípios. Mesma coisa cacau, seleciono as 3 aqui incluindo cacau, adiciono à esquerda, colo nas duas e aqui produção. Chegou, já não preciso mais isso aqui. Então vou fazer para o cacau agora. Ctrl X aqui, colo aqui, preenche até o final. Mesmo processo, só uma repetição da mesma coisa que foi feita. Vou recortar aqui, colocar café, preencher. Ctrl X. E laranja para fechar. Olha aí que beleza, acabando já. Ctrl X. Salvo minhas alterações aqui para não ter nenhum risco de deixar alguma coisa perdida no meio do caminho. Aqui no final, beleza. Vamos ver aqui, ó, não tenho mais nenhuma cultura, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Remover tudo isso aqui. Até o final. Isso. Removo todas as colunas para não ter nenhuma célula perdida preenchida aí no meio. A mesma coisa aqui embaixo. Seleciono até o final, deleto. Se vocês se vocês se lembram, eu adicionei na outra tabela essa coluna aqui, né? Ano 2017, 2017,
2017. Adicionei as 3 aqui para fazer meu preenchimento automático. Ele repete 2017, certo? Se eu não repetisse as 3 vezes ali, ele ia fazer 2017, 18, 19, 20, 21, assim sucessivamente. Então, ó, que lindo aqui. Editei a tabela 1612, que é essa aqui, e agora editei a tabela 1613, certo? Então, vou abrir essa aqui, que era a tabela 1612, claro, agora virou uma nova tabela. Eu esperava que esse curso, que esse vídeo fosse mais rápido, pessoal, mas não, pelo visto não rolou não. É tudo demorado, né? Como é que pode? E daí aqui, eu tenho a minha tabela que vai para o banco, que essa é a minha tabela final aqui, digamos assim, que tem geocódigo, município, ano, cultura. E geocódigo, município, ano, cultura e a coluna de produção, certo? Então o que eu vou fazer? Essa tabela 1613, eu vou recortar todos esses valores aqui, ó. Lembrando que está na mesma ordem, né? A coluna, geocódigo, município, ano, cultura. Geocódigo, município, ano, cultura, produção, produção. E a variável é a mesma, é quantidade produzida em toneladas. Se fossem variáveis distintas, por exemplo, nessa aqui eu tivesse área, nessa aqui produção em toneladas, eu teria que ter uma outra abordagem, né? Porque são variáveis distintas. Nesse caso, tanto essa coluna aqui, produção T, e essa produção T, trazem a produção dessas culturas aqui em toneladas, que é a informação que o Sidra me traz lá na hora que eu fiz a seleção das tabelas, correto? Então vem aqui, selecionei tudo, recortei, vem até o final aqui, vamos lá, e copio. Geocódigo, município, ano, cultura, produção. Salvo aqui. Essa 1613, eu nem preciso salvar ela pelo seguinte, que eu vou remover ela agora. Já que eu copiei todas as informações aqui, deixa eu dar uma conferida. Posso fechar ela aqui, não vou nem salvar, don't save. Vou salvar somente isso aqui mais uma vez, né? Porque para garantir, né? Tem minhas dúvidas sempre. E essa aqui eu posso remover. Yes. Porque agora eu vou trabalhar só essa aqui. Correto? Ou seja, essa tabela aqui de produção agora, ela tem tantos dados da tabela 1612 que eu baixei, quanto os dados da tabela 1613. Eu cliquei para abrir, porque um pouquinho, tá um pouco lento. Acabou ficando pesado, né? Bastante linhas para carregar. Deixa eu ver se apareceu algum erro aqui que eu não acompanhei. Não, ele está processando mesmo, só um pouquinho, ele já vai abrir. Cancel, porque eu acabei clicando 2 vezes, né? Então ele abriu 2 janelas aqui. Pronto, tenho meu arquivo aqui. Como na malha de municípios, que é o meu arquivo vetorial que está lá, tem o município, eu poderia excluir essa aqui e trabalhar somente o geocódigo. Porque eu poderia trazer o nome dos municípios de lá. Mas eu vou manter essa coluna aqui para quando eu for fazer uma seleção eu comparo, né? Eu trago tanto os municípios dessa tabela quanto da outra contendo a geometria. Eu posso comparar se até algum município que está errado, outro que não está errado, alguma coisa nesse sentido, certo? Então o próximo passo agora é o que? Fazer o upload desses dados aqui no banco, certo? Fazer o upload dessa tabela no banco e daí começar a trabalhar com seleções SQL e depois fazer um upgrade, adicionar novas colunas aqui com os valores de nutrientes exportados. E também outra coisa que eu vou fazer, mas já no banco, é remover as linhas que tem esses hífens aqui, ó. Porque para mim essa informação não me interessa. Porque são municípios onde que não havia informação disponível, ou que não foi repassada a informação para o IBGE e tudo mais. Então não me interessa ter isso aqui no banco de dados, é só um peso, digamos assim. Eu poderia excluir diretamente aqui, ordenar isso aqui por ordem alfabética, alguma coisa assim, selecionar as linhas uma por uma aqui e remover tudo. Ou eu posso fazer via banco depois que fizer o upload do dado lá. E eu vou fazer via banco, que daí eu aproveito e já mostro como que faz por lá também. Esse vídeo eu vou encerrar por aqui, porque sei lá, deu uns 40 minutos já, né? Então tá bem longo. Não é um negócio tão legal de fazer, é meio cansativo, meio chato.
principalmente de assistir, não sei nem se alguém vai assistir realmente, mas tá aí. Então estou dando continuidade ao projeto. No próximo vídeo eu pretendo fazer o quê? O upload desse arquivo lá no banco, correto? E daí começar a voltar a trabalhar lá dentro. Sair um pouquinho dessa prática aqui de LibreOffice e tudo mais de planilha. Beleza? Então eu fecho aqui. Lembrando que o arquivo final agora meu é esse aqui, que eu vou fazer o upload no banco. Eu não vou fazer o upload agora, poderia fazer rapidinho, mas daí acho que já está bom esse tempo de vídeo. E até a próxima, pessoal. Um abraço e boa noite a todos.